A gente confere o balanço do governo sobre o segundo e último dia de provas do Enem, o exame que é a principal porta de entrada do ensino superior no Brasil. Os dados foram divulgados agora há pouco, diretamente pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e o Pedro Teixeira, de Brasília, traz as informações. Oi, Pedro, boa noite. Qual o balanço? Tudo bem, Thaís? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Olha só, terminou agora há pouco essa entrevista coletiva do ministro da Educação, Camilo Santana, falando um pouquinho de como foi este segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio, que teve 90 questões, 45 de Ciências Naturais e 45 de Matemática. Na avaliação tanto do MEC como do INEP, a prova transcorreu com toda a normalidade possível. Apenas alguns ocorridos, como estudantes que foram eliminados, cerca de 2.000 estudantes foram eliminados porque, de certa forma, descumpriram algumas das regras estabelecidas pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, falando um pouquinho do que foi dito aqui pelo ministro da Educação, ele trouxe algumas informações, principalmente para o estudante que está nos acompanhando neste domingo, viu, Thaís? Uma informação importante: a questão que tratava de H1N1, ela foi anulada pelo INEP, porque eles identificaram que esta questão já tinha sido aplicada em uma prova de reaplicação de 2010 e, por conta disso, ela foi anulada. Uma outra questão que está circulando aí na internet, que também já tinha sido aplicada em uma outra prova de vestibular na Universidade Estadual de Goiás, uma questão que trata das diferenças culturais de povos, apesar de ser uma questão repetida, com uma questão que já tinha sido aplicada num exame da Universidade Estadual de Goiás em 2003, o presidente do INEP, o Manuel Palacios, disse que essa questão não será anulada porque ela trata de um tipo específico de avaliação que precisa ser feito para o estudante do ensino médio. Por conta disso, ela deve ser mantida. Outra informação: a gente vem falando desta onda de calor nestes últimos dias. Eles explicaram aqui na coletiva que, se eventualmente algum estudante se sentiu mal durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, ele precisou deixar a sala de aula, precisou deixar o local de aplicação de prova porque se sentiu mal com o calor, essa pessoa pode solicitar a reaplicação do exame. Esta reaplicação deve ser solicitada entre os dias 13 e 17 de novembro, justamente indicando essa situação específica relatada pelo ministro, por exemplo, eventualmente se ela se sentiu mal por conta do calor. Falando um pouquinho do cronograma, agora de 13 a 17, as pessoas que solicitaram ou pretendem solicitar a reaplicação devem fazer esse pedido. A prova de reaplicação será reaplicada nos dias 12 e 13 de dezembro. Uma outra informação, Thaís: o ministro da Educação disse que eles identificaram o vazamento de uma imagem de uma prova. Isso aconteceu por volta das 5 horas da tarde, assim como aconteceu na semana passada, e ele disse que a Polícia Federal já foi acionada. Inclusive, eles também falaram que hoje a Polícia Federal deflagrou uma operação para ouvir 8 suspeitos de terem vazado imagens do primeiro dia de prova do Enem. De qualquer forma, este é o balanço, trazendo um pouco das questões que foram anuladas ou eventualmente pontuadas aqui pelo ministro da Educação, e ele disse que tudo transcorreu da melhor maneira possível. Volto contigo, Thaís.